E aí, meu Brasil, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou Denis Souza e sejam todos muito bem-vindos a este canal. E aí, já tomou o seu chá de cogumelo? Segundo informações, é bom aí, acalma, relaxa, deixa você mais tranquilo, principalmente diante das notícias que andam surgindo. Obviamente que eu não tomei, porque eu não sei nem o que é isso. Mas quem realmente está precisando de chá é uma galera da esquerda, mas no caso deles, pessoal, é chá de óleo de peroba mesmo. Porque tem um pessoal aí que está muito nervoso, principalmente depois que o presidente Bolsonaro indicou já escolheu os novos nomes que estarão no comando aí das Forças Armadas. Inclusive, neste exato momento, existe mais uma articulação, mais uma movimentação para um novo pedido de impeachment do presidente Bolsonaro. E caiam os senhores da cadeira, mas dessa vez não é sobre leite condensado, é sobre creme de leite. Não, é brincadeira, gente, mas nem vou dar ideia, né? Vocês sabem como é que funciona esse povo aí. Pessoal, inclusive, pessoal, olha só isso aqui. Não é que coincidências não eram tão coincidências assim. Nós vamos ver aqui este povo surtando e general batendo lá na porta do STF, mostrando que algumas omissões e também, algumas interferências no executivo hoje fazem todo o sentido. Então você precisa ficar comigo neste vídeo porque será pura emoção, informação. Mas antes de tudo, pessoal, se você não é inscrito no canal, já vem aqui embaixo, se inscreva, deixa também aquele like opressor de sempre e ative aí o sininho para você ficar por dentro de todas as notificações do meu livro, pessoal. Deixa eu colocar a capa dele aqui para vocês, que é o Não Vire à Esquerda, este e-book digital, que é um livro que conta a história de como surgiu este movimento da esquerda, como eles funcionam, suas tramóias, mas o principal, como se blindar, se proteger e ter argumentos, principalmente nos dias em que estamos vivendo, onde as narrativas estão brotando do ralo aí. Obviamente que você adquirindo, você estará me ajudando, porque o conhecimento é a única chave que liberta da ignorância, pessoal. Quem quiser adquirir, só entrar em contato com este e-mail aqui embaixo, você estará me ajudando neste projeto. Sem mais delongas, bora ao que realmente interessa. O mais incrível de tudo é saber que o novo pedido de impeachment, que só uma boa, a gente vê ali um pessoal do PT, o tal do Randolph lá, que é o senador DPVAT, esse pessoal que está mobilizando esse impeachment aí contra o presidente da República. E é incrível, porque a gente já fica surpreso que não é por conta de leite condensado, mas dessa vez, segundo eles alegam que Bolsonaro está interferindo no governo Bolsonaro. Desculpa, gente, realmente eu não aguento, Brasil, eu não aguento, porque é demais, meus amigos. Haja coração, haja chá de cogumelo, porque não dá. Bom, pessoal, vamos por partes aqui. Primeiramente, o chilique é geral, após o presidente definir os nomes, que estarão à frente das Forças Armadas. Isso causou um incômodo, e não sou eu que estou falando, amigos, não sou eu, é a própria grande mídia, é a própria extrema imprensa, para eles vão dizer que é fake news. Eu vou trazer isso aqui para vocês. A própria Folha do São Paulo tentou criar uma crise aonde não existia crise, e ela acabou também se lascando, porque quem acabou desmentindo foi a própria Bolsa, uma vez que ela quis dizer que a Bolsa havia subido, o dólar caído, como se eles não estivessem vendo a crise militar que estávamos vivendo, Por que será? Talvez é porque não exista crise, senhora Folha do São Paulo? E a própria Rede Globo precisou engolir a seco, uma vez que foram desmascarados, sobre o 31 de março aí,
que um dia o seu próprio fundador fez questão de comemorar, que foi um fruto da democracia. Mas bora lá, pessoal, deixa eu trazer primeiramente esta notícia aqui para vocês e a gente vai parte a parte porque é muita coisa, ó. O presidente Bolsonaro já definiu os novos nomes aí dos comandantes, né, das Forças Armadas. E aí nós temos aqui, ó, vamos ler estes nomes, ó. Estão definidos os nomes que irão assumir os comandos das Forças Armadas. No Exército nós teremos aí o General Paulo Sérgio Nogueira. Na Marinha nós teremos aí Almirante de Esquadra Almir Ganier Santos. E na Aeronáutica nós vamos ter aí o Tenente Brigadeiro Batista Júnior. O próprio presidente fez o seu Twitter, olha aí na tela de vocês, pessoal. Apresenta os novos comandantes e aqui está o nome deles, né? E esta foto oficial do presidente fazendo essa indicação. E vale lembrar, porque esse pessoal, eu não sei o que acontece, mas essa indicação é uma prerrogativa do próprio presidente. Então, querem dar chilique? Fazer o quê, né? Como diz a própria Maju, mas agora em outro sentido, o choro é livre. Olha só isso aqui, pessoal. Eu li para vocês, acho que foi ontem eu li para vocês, eu fiz questão de trazer novamente essa reportagem, que é uma reportagem muito importante, que realmente começa a fazer todo sentido agora, quando nós paramos para pensar e vemos tantas interferências aí, né? A Constituição ela é bem clara sobre o respeito aí, sobre os limites de cada poderes, mas nós vimos assim escancaradamente como que eu posso chamar? Interferências, né? Entre os poderes, principalmente no executivo. E vimos aí uma certa omissão partindo, principalmente, né, das Forças Armadas, que várias vezes também foram ofendidos através dessas interferências. E aí, gente, a gente começa a ver realmente que poderia sim existir um elo aí, né, entre esses poderes, causando, né, aquela mansidão com que fizesse que um lado ficasse totalmente tranquilo e não iria acontecer absolutamente nada, mesmo que passassem dos seus limites. E aí, olha que coisa interessante. Eu peguei isso aqui, que já está, você pode acompanhar também, está aí, se você der um Google, você vai achar. A Folha do São Paulo publicou o seguinte: o STF ouve de Azevedo que Forças Armadas não vão se inclinar ao autoritarismo e politização. Demitido da Defesa, general afirmou a ministros que não haverá respaldo a ofensivas de Bolsonaro contra a democracia. E vale lembrar, pessoal, que o próprio ex-ministro da Defesa, por várias vezes, esteve se contraditando com o presidente da República. Então isso começa a fazer todo sentido, principalmente diante desta outra matéria aqui, ó, que é uma matéria lá do BBC, ó, que diz o seguinte: ministros do STF ficam surpresos com demissões e avaliam que Bolsonaro tentou politizar as Forças Armadas. Olha só aqui, ó, a saída do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e a troca dos comandantes aí do Exército, da Marinha e Aeronáutica surpreenderam alguns ministros da Suprema Corte que enxergaram uma tentativa do presidente Jair Bolsonaro de politizar as Forças Armadas. E aí, pessoal, esta matéria aqui, ó, que eu trago novamente, faz todo o sentido. O STF pode ter atropelado Bolsonaro por ter tido respaldo do alto escalão das Forças Armadas. Vamos ler rapidamente isso aqui, ó. Uma avaliação que se faz no cenário político é que o alto escalão das Forças Armadas poderiam ter garantido ao STF que a Corte poderia agir com dureza contra Bolsonaro, principalmente na questão do combate à pandemia, que não poderiam tomar nenhuma medida aí mais dura para deter os avanços das decisões dos ministros. O combate à pandemia foi o palco para o empoderamento aí
dos governadores na crise sanitária, o que irritou o presidente Bolsonaro, que não viu nenhum gesto de descontentamento por parte das Forças Armadas. No ano passado, o ministro Gilmar Mendes esteve no comando do Exército para conversar com o general Pujol, comandante à época. Fora isso, o ministro da Defesa era uma pessoa que tinha muita interlocução com a corte e pode ter avaliado que o clima era tranquilo e que as decisões, mesmo que duras, contra o executivo não seriam contestadas pelos comandantes. Depois dos movimentos feitos por Bolsonaro, em que houve a troca do ministro da Defesa e a exoneração dos 3 comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, alguns ministros demonstraram preocupação. Isso mostra que a composição antiga Brasil deixava o STF em situação confortável, segundo o site Terra Brasil Notícia. E aí, pessoal, eu faço questão de trazer novamente este vídeo aqui do Gustavo Vitorino, do jornalista fantástico lá do Rio Grande do Sul, que faz todo o sentido quando nós paramos para pensar. Vamos ouvir novamente. É mais ou menos uma questão de tempo. O ministro da Defesa, que se afastou, foi um pedido pessoal do presidente Bolsonaro, porque ele trabalhou e foi assessor do Toffoli no STF. E ele achou que através desse ministro ele teria uma interlocução melhor. Só que funcionou ao contrário. Em vez do Bolsonaro ter alguém no STF, passou o STF a ter alguém dentro do governo Bolsonaro. Isso estava desagradando o presidente, estava desagradando as pessoas próximas a ele. O ilustre general estava, digamos assim, nessa ligação, estava com a balança muito mais pró-STF do que pró-executivo. Isso desagradou. O presidente não queria demiti-lo. Ele sentiu o clima pesado e se demitiu. Muito bem, os 3 chefes das Forças Armadas, até por uma questão de fidelidade, se demitiram também, o que, na verdade, no Palácio Planalto foi aplaudido. Não dá para ficar falando em melancia, porque melancia, sabe como é que é melancia, né? É verde por fora, mas por dentro é vermelhinha. Pois é, não dá para se falar em melancia de chefes de Forças Armadas. Eu acho muito perigoso. Mas a leniência e a passividade com que eles estavam tratando o caos que está sendo instalado no país pela esquerda, por organizações internacionais que estão atuando aqui dentro, por governos que estão investindo dinheiro em desestabilizar o governo Bolsonaro, por um parlamento que estava agindo de forma covarde, até criminosa, comandada pelo seu Rodrigo Maia e pelo seu Alcolumbre, e o STF fazendo as barbaridades que está fazendo, defendendo marginais, defendendo bandidos escancaradamente. Isso foi motivo de preocupação do presidente Bolsonaro, que viu o silêncio dos comandantes militares como uma espécie de anuência. Isso não é democracia. Quando se fala em democracia, se fala em equilíbrio de poderes. Hoje quem governa o país é a esquerda via STF. E os militares estavam silenciosos. Em alguns casos, até mesmo sendo agredidos por medidas e frases ditas por ministros do STF. E ninguém reagiu. Foi isso que irritou o presidente. O presidente não queria criar uma condição institucional, mas o ministro da Defesa sentiu que perdeu força e os comandantes militares também acabaram saindo porque também silenciaram diante do que estava acontecendo. Pessoal, deixa aqui nos comentários, mas realmente não começa a fazer todo sentido? Não é verdade? Quando você para pensar e vê a atual situação, o próprio jornalista acabou de mencionar aqui, vários relatos, várias vezes as próprias Forças Armadas acabaram sendo atacadas de uma forma ou outra. Essas interferências aí em cima do executivo, uma atrás da outra, uma passando do limite mais do que a outra, e obviamente que o aparelhamento da grande mídia sempre passando pano, achando super normal, e a gente não via assim movimentação nenhuma, uma nota que fosse, um repúdio que fosse. Mas não estamos pedindo aí intervenção, ninguém está pedindo absolutamente nada, Isso é coisa que aquele pessoal lá gosta de inventar e tentar deturpar as informações, mas você não via, você via uma omissão gigantesca, como se realmente existisse ali, uma situação de conforto. Então começa a realmente fazer todo o sentido. Deixa eu colocar aqui, porque o próprio Zé Maria
Ele falou também, pessoal, eu gostaria que vocês prestassem atenção nas falas dele, que também faz todo sentido, ó. Olha, o clima não ficou bom depois dessas mudanças aqui na esplanada dos ministérios. Toda mudança traz, evidentemente, uma certa instabilidade, uma certa dificuldade de adaptação. Quando todo mundo pensava que a paz reinaria no Congresso Nacional, com a ida da deputada Flávia Arruda para o Palácio do Planalto, o cargo importante de secretária de governo, a interlocução, aí há debates para todos os lados. Desde a apresentação de um simples projeto, a possibilidades aí, de demissão natural. Quando troca o ministro da Defesa, é natural que os comandantes das forças coloquem os cargos à disposição. É um reordenamento, chegou um novo chefe, uma nova, vamos dizer, um novo comando, uma nova instrução e assim por diante. Mas não, o Congresso Nacional hoje, eu nunca ouvi tanta conversa, tanto tititi, principalmente sobre coisa séria, sobre história de golpe, autogolpe. Isso não existe, diz o governo. O presidente Jair Bolsonaro diz que governa com a Constituição nas mãos. Ele chega a dizer que toda a linha dele é no sentido da democracia. Veja bem, a mudança no Ministério das Relações Exteriores foi uma reivindicação do próprio Congresso Nacional. Mais do que uma reivindicação, foi uma pressão. E disseram integrantes do governo que o presidente estaria disposto a manter Ernesto Araújo, mas que avaliou bem sobre o cerco no Senado Federal e o governo e o Brasil seriam atingidos fortemente, porque as demandas do Ministério, como indicações de representações no exterior, assuntos de interesse nacional, seriam todos boicotados e engarrafados na Comissão de Relações Exteriores do Senado, que é presidida pela deputada Cátia Abreu. Veja o tamanho da dificuldade. O presidente decidiu ceder e trocar o ministro, tirar o ministro Ernesto Araújo. Nomeou outro de confiança dele, o embaixador França, que é um embaixador conhecido, de carreira do Itamaraty, veio do Instituto Rio Branco, ou seja, tem toda a formação e toca a vida para frente. Agora, há uma coincidência de troca de vários ministérios, como disse ontem aqui o deputado Eduardo Bolsonaro, dizendo que foi uma coincidência e o presidente entendeu que aquele momento era o clima. Quando mexeu entre os militares, houve uma reação no Congresso Nacional. Olha, Vitor, o ministro que sai da Defesa agora você imagina, estava contraditando ordens do presidente da República. Estava colocando em segundo momento atenções do governo e falas do governo, como, por exemplo, essa história de que governo é uma coisa, que política é outra, que Forças Armadas são outras. Não, é tudo um conjunto mesmo, e é isso que o general Braga Neto vai dar esta unidade nas Forças Armadas. O presidente da República, comandante-chefe das Forças Armadas, ele tem, mais do que o direito e a competência, ele tem a obrigação de controlar e comandar as Forças Armadas. Não há nada de estranho nisso. Pois bem, foi o bastante para, por exemplo, Paulo Teixeira e outros, e até o Kim Kataguiri dizer que isso é coisa que ameaça a democracia. Não é coisa que ameaça a democracia. Nomeações, demissões e trocas no Ministério e nas funções públicas são competências do presidente Jair Bolsonaro. Tanto é que ele fez as mudanças. Isso tudo já está no Diário Oficial de hoje. Então, só para dizer o seguinte, eu nunca vi tanto tititi, tanta conversa, tanto vai e vem, tanta conversinha sobre autogolpe, sobre golpe. Não tem nada disso. O presidente Bolsonaro confirmou pessoalmente de que isso não passa de especulações. Golpe, sabe o que é golpe, meu amigo? Golpe é isso que nós estamos vendo recentemente, que é a China injetando aí dinheiro em movimentos, em sindicatos para criar a desordem e a desestabilidade de uma nação. Isso sim
é golpe, tá? E o mais engraçado que era aqueles mesmo que falavam durante os inquéritos lá do fim do mundo, né? Os tais inquéritos fake news, antidemocrático, aquilo que eles gostavam tanto de falar, que daí eles foram buscar dizendo que os bolsonaristas estavam recebendo aí financiamento internacional, e aí todo mundo sabe que eles não acharam absolutamente nada, e agora está escancarado, né, a própria China fazendo essa inserção aí de dinheiro para esse tipo podemos chamar aí de antidemocrático, tá? Pois é, né? Mas isso, pelo visto, eles não veem. Gente, realmente começa a fazer todo o sentido quando nós falamos aí sobre interferência, sobre omissão. E aí, olha que interessante, né? Todo mundo viu ontem que a Globo mais surtou de vez, porque o novo ministro divulgou uma ordem do dia alusivo ao 31 de março. Com toda a repercussão da Globo, eles se lascaram porque foram confrontados com aquela matéria que todo mundo fez questão de ressuscitar, que foi o próprio, né, o fundador da Globo, o senhor Marinho, que alega que esteve junto aí com os militares durante, né, o governo militar, e segundo ele próprio, foi uma das melhores épocas deste país, que se não fosse os militares, hoje nós estaremos vivendo em uma Cuba, com certeza. Então, se não fosse os militares, com certeza, este Brasil teria sido tomado pelos comunistas, como nós vemos em outras regiões aí. E aí, pessoal, também desmentindo tudo isso, eu faço questão de colocar esse vídeo aqui, ó, que foi uma reportagem lá do jornal Cidade Online, através da Camila Ábido, fantástica Camila Ábido, aonde o general realmente mostra, né, a deturpação e a mentira toda envolvendo aí esta mídia, né, que só presta realmente para desinformar a população. Vamos ver um pedacinho aqui, ó, porque ficou fantástico. Ó. A militar foi fruto de um golpe e não promoveu prosperidade econômica. Eu quero saber se o senhor concorda com isso, mas antes eu quero complementar. Até onde me consta, general, o Mobral foi ideia do regime militar e o Fundeb, que na época era chamado de Creduc, também surgiu no regime militar. São dois meios que beneficiam bastante, inclusive, a esquerda. Por que essa discrepância, general? Camila, você pode acrescentar também, por exemplo, as escolas técnicas. O ensino técnico no Brasil, ele quase que não existia. Com a industrialização, com a chegada de uma indústria pesada e também de outras áreas aí da economia brasileira, a área da medicina, né, a área da saúde, a área da construção civil, precisava de técnicos. E aí as escolas técnicas começaram a surgir nessa época também, porque era uma maneira que o Estado brasileiro tinha de uniformizar a construção de todas as camadas da sociedade, né? Ensino superior, ensino técnico, ensino médio, ensino básico. Era assim que os governos militares resolveram pensar dentro de uma estratégia. Agora, isso que eu vejo aí é o seguinte, o setor que mais foi influenciado e com essa ideologia de esquerda lamentável foi exatamente o setor de ensino, o setor universitário. E, claro, os professores formados naquela área universitária depois acabaram também pulverizando esse tipo de ideologia no ensino médio. Mas nós tivemos um outro setor que muito sofreu essa penetração, os setores da mídia e da cultura, e, infelizmente, a penetração dessa ideologia socialista, agora dita, que é o comunismo disfarçado, né, como se fosse o lobo vestido de cordeiro, essa ideologia disfarçada de socialismo, esses setores da imprensa. E a imprensa chegou num ponto tal hoje que a gente sabe o que acontece com o governo de Estado, até com a prefeitura, mas ainda mais é o governo de Estado e o governo federal. O presidente Bolsonaro, quando assumiu, a primeira coisa que ele disse foi o seguinte: não vou gastar dinheiro público pagando financiamento da grande mídia. A grande mídia, vocês sabem muito bem, agora mesmo a Fórmula 1 era toda sustentada pela Petrobras e com dinheiro estatal. Bolsonaro cortou isso. Os jogos de voleibol, de futebol da seleção brasileira, de vôlei, de futebol, tudo isso daí tinha financiamentos das empresas estatais brasileiras. Bolsonaro chegou e disse assim: por que tem que financiar isso aí? Não, vamos financiar projetos para o desenvolvimento do Brasil. E a mídia começou a sentir que a torneira do dinheiro público estava sendo fechada. Infelizmente, isso não está valendo para todos os cantos. Exemplo, meu estado do Rio Grande do Norte, a governadora do Rio Grande do Norte,
tem recebido recursos para enfrentamento do Covid. Grande parte desse recurso ela está usando para poder pagar uma propaganda eleitoral que ela está fazendo, procurando mostrar a campanha dela de desenvolvimento do Estado. Tudo mentira. É o governo federal que está fazendo com que o Estado do Rio Grande do Norte não fique no atraso. Vocês estão vendo aqui atrás, ó. Aqui, ó. As bandeiras que eu tenho aqui atrás são essas duas. Bandeira do Brasil e a bandeira do Rio Grande do Norte. É claro que eu boto também um reminho ali com a cara da onça, que a gente tem muito orgulho de ter servido na Amazônia, e a minha farda camuflada, que estará sempre pronta para cumprir a missão em defesa da pátria. Você pode apagar, Graça, por favor? Eu quero agradecer ao pessoal do chat que está me lembrando de algumas coisas que aconteceram no regime militar, como a criação do PIS/PASEP, Carteira de Trabalho, INSS, SESI, SENAI, Ponte Rio-Niterói. Podem ir contando para mim aqui no chat, que eu estou salvando o tudo aqui do lado. Muita coisa. Camila, olha, esse pessoal da mídia, pessoal da cultura, grande parte dessa turma aí, não sei se o pessoal precisa lembrar disso daí. Alguns saíram do Brasil. Na verdade, eles foram considerados como exilados, tá certo? É claro, aqui não houve paredão, foi exílio. Quem resolveu pegar em armas para enfrentar o exército brasileiro, que combateu, sim, essa infiltração guerrilheira e terrorista aqui no Brasil, foi combatido, sim, alguns vieram a óbito, infelizmente. Da guerra, a guerra de guerrilha que eles quiseram implantar, tiveram que arcar com um nome sobre isso. Mas alguns foram lá para fora, tá certo? E a grande parte desses exílios, sabe como é que foi? Era troca. Eles sequestravam o embaixador e queriam trocar por prisioneiros políticos. Então, Gabeira, Disseu, um bocado de gente aí foi lá para fora porque foram trocados por prisioneiros como prisioneiros políticos. Pô, é claro, e agora esses caras aí estão querendo dar as cartas aqui no nosso Brasil. Olha, a nossa bandeira continuará sendo verde e amarela, independente do que eles queiram ou não. Sabe por quê? Porque nós temos forças armadas limpas, livres de qualquer tipo de ideologização. Somos defensores da democracia, defensores de uma Constituição que sabemos até que precisa de algumas alterações, porque, infelizmente, a nossa Constituição foi sendo retalhada, e colocaram muita coisa lá dentro que hoje ofendem alguns princípios nossos de família, de cristianismo, tá certo? De liberdade, tá certo? E é isso que a gente precisa combater. Pessoal, essa entrevista com o General Girão aí tem um pouco mais de uma hora. Foi uma entrevista muito fantástica, eu assisti na íntegra. É muito excelente, muito bom, excelente realmente o conteúdo. Quem quiser depois assistir na íntegra, só entra lá no site do Jornal da Cidade Online, tá? Acompanha lá depois, pessoal. Bom, acredito que, né, se você conhece, é muito fácil hoje você falar com uma pessoa, principalmente as pessoas mais aí de idade que viveram nessa época, e você vai ter vai se surpreender, porque você vai ter uma visão totalmente diferente do que a mídia te fala, do que os tais historiadores, né? Ontem aí surgiu centenas de historiadores, inclusive todos eles, ou pelo menos a maioria, que você vai dar uma vasculhada nas suas redes sociais, ali na sua vida particular. Você vai ver sempre, né, algum afago ali com essa galera de esquerda. Então, obviamente, você já fica com aquela pulga atrás da orelha, uma vez, né, que toda a história tem dois lados. Por que nós somos obrigados a somente ouvir um lado, somente ver um lado e não ver o outro? As próprias pessoas vivas que falam sobre essa época, que viveram este período, falam que foi um período muito bom, um período onde o Brasil caminhou, onde o Brasil avançou. O Brasil era um país protegido, um país de segurança, um país realmente com lei, onde as pessoas se respeitavam. Então é totalmente diferente. Então eu prefiro 1000 vezes dar, por exemplo, ouvido à minha vizinha que viveu este período e tem uma visão totalmente diferente quanto a essa da extrema imprensa, da grande mídia aí, do que simplesmente um espermatozoide, né, oprimido, que é o quê? Que é esses moleque aí que dizem que foram oprimidos na era aí do governo militar, sendo que esses imbecis não haviam nem nascido, né? Bom, pessoal, isso cada vez está mais claro. Então fica evidente que essa mudança aí nas Forças Armadas está tendo realmente uma grande repercussão e, obviamente, que deve ter um motivo muito grande por trás de tudo isso. Eu gostaria que você deixasse aqui embaixo o seu comentário, por gentileza. Se você não me segue nas redes sociais,
Me segue lá, Denis Souza Oficial. Só você jogar aí no Facebook, no Instagram, no Facebook, Instagram e no Twitter, pessoal. Denis Souza Oficial. E você vai me achar lá. Dessa força nós estamos firme e forte. Não saia desse vídeo, por favor, sem antes deixar o seu like aqui, porque o seu like ele é muito importante e ajuda, né, a divulgar também. Compartilhe esta informação e juntos, meus amigos, nós somos mais fortes e vamos conseguir. Fiquem todos com Deus e tchau, pessoal!